E aí, essa ida aqui foi assim, não que eu vivo de prova, entendeu? Quando eu cheguei em Santiago de Cuba, que o pessoal da Casa Del Caribe mandou me buscar para me levar para a festa de Iemanjá que eles fazem lá, nossa, foi assim, o mundo assim abriu para mim. Entendeu? Quando eu vi ali, diante daquelas pessoas que eu não entendia nada que eles estavam falando, até que se eles falassem bem devagarzinho, a gente entende um pouquinho, né? E aí eu dizia assim, realmente, o que eu estou fazendo aqui? É muito longe do Brasil, gente, é muito longe. O que eu estou fazendo aqui? Entendeu? E aí você começa, assim, quando você vê essas pessoas, eu quando chego lá, mamãe chegou, eles vão correndo, gritam, um vai pro outro, a mamãe chegou, que é boa, sabe? E querendo ou não, que a maioria das pessoas que são representadas, que representam nós brasileiros, são pessoas de peles claras. Hoje, graças a Deus, que tem pessoas negras ocupando lugares aonde que a gente nunca imaginou onde que a gente ia ocupar. Infelizmente, também tem a questão do preconceito da nossa religião, né, de ser afro, da questão da ancestralidade. Exatamente. Acha que é uma cultura ruim, acha que é uma cultura carregada. Eu não tenho propriedade total de falar, por isso eu peço que a senhora passe esse conhecimento pra gente. Porque assim, um pouco que eu li, um pouco que eu busquei o conhecimento, as pessoas negras foram para essa religião porque nós viemos da África, né? E essa é a nossa cultura, essa é a nossa história, que não deixa de ser Deus. É o nosso Deus, da mesma forma como é o Deus de todo mundo, só que a gente tem uma diferença, porque a gente não poderia, na época, visitar uma igreja, a gente não podia entrar, a gente até acompanhava os nossos senhores na época, mas a gente ficava no lado de fora. Então, assim, a gente apanhava, a gente era humilhado, a gente não poderia falar nada. Então, a gente teve saída do quê? De ir para energia da natureza, porque eu, Cirlane, essa cultura, essa religião, para mim é você se ligar à natureza. Entendeu? Porque assim, eu não sei se é verdade, eu ainda não procurei, porque fala quando a gente faz uma oferenda num ambiente, na natureza, naquela época a gente estava oferecendo aquelas pessoas que fugiam. Eu não estudei, né? Não estudei história. A história é a minha mesmo, né? A história Então, viva. A minha avó, mãe do meu pai, ela foi bem escravizada, já não foi o caso da minha mãe. Né? Minha mãe já foi escravizada por lado de trabalho, aquela coisa toda. A minha avó sofreu muito. A minha avó era tipo guardiã da cidade onde a gente morava. Ela era parteira, né? Tanto que a minha mãe teve 7 filhos, todos em casa, né? E ela era curandeira, ela era herdeira. Quando as pessoas morriam, ela que encomendava os corpos das pessoas. E ela dizia, vem comigo, Maria Isabel, você vai ter que aprender, que você vai ter que falar isso para a cidade. Eu dizia, minha avó também está maluca. Então, como eu disse para você, né, eu vivi algumas coisas assim, mas eu não sabia. Para mim, estava me fazendo bem, né? E hoje que a gente é atenado a isso, mas quando eu sou iniciada para o orixá, né, é que eu começo a entender algumas coisas. O que acontece? Quando nasceu a capoeira, né, a capoeira nasceu, era uma forma delas esconder um pouco. Porque enquanto a capoeira estava jogando, fazendo barulho, aquela coisa toda, eles estavam cuidando lá do santo. Né? Por que nós, candomblecistas, louvamos muito o santo católico? Porque nós precisamos do santo católico para poder louvar nosso santo. O zibá do nosso santo, o zotá do nosso santo, ficava guardado debaixo dos mantos, embaixo da imagem. Então ficou esse sincretismo que ficou muito... Hoje o povo do candomblé quer desligar, eu não desligo. Porque eu acho que não só a Umbanda, como o catolicismo foi muito bom para a gente. Né? E aí quando começa quando vem, né, os primeiros candomblé que nasceu na Bahia, a gente sabe que foram as mulheres que foram abandonadas, né? E aí elas vão para Salvador, e eram 3 irmãs, onde elas fizeram os 3 axé, e a Nassô, e a Detá, e a Calá. Só que cada um planta um axé diferenciado. Entendeu? Um planta queto, mais de uma forma, outro planta o afonjá de outra forma, enfim. E ali começou. E foi a forma que eu acho que os nossos povos, né, o nosso ancestral,
puderam ajudar os outros que não conseguiram, né, ser livres como eles, que muitos morreram. Né? A gente sabe da história que muitos fugiram, muitos morreram. A gente tem a história do Valongo, né? A gente tem a história aí do Mocabe, né? A gente sabe que ali morreu muita gente nossa. Né? E a história foi. Então, quer dizer, eu acho que hoje, a gente contando a história, eu não sei contar a história muito bem, porque eu não fiz essa parte da leitura. Eu falo pelo que eu ouço e pelo que eu sinto e que eu vejo dentro do candomblé. Hoje, você ser candomblessista é uma forma de você aliviar a dor do outro, entendeu? Aliviar a dor daquele que perdeu o outro, entendeu? Poxa, meu pai não teve essa chance, mas me deu essa chance de eu estar aqui. Então, quando eu estou aqui hoje, é porque o ancestral lá atrás me permitiu que eu estivesse aqui para contar a história. Porque a nossa história não pode morrer. Porque a história é nossa e quem tem que contar a história somos nós. Porque nós que sofremos, né? Eu não passei por isso, mas escuto muitas histórias, né? Eu não sou muito de ler não, tá? Eu não tenho muita paciência com livro. Acho que eu não nasci para livro, entendeu? Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha, que eu sou obrigada a dar. Hoje tem o WhatsApp, tudo que você abre está ali, né? E aí você vê que teve pessoas que sofreram muito. Muito, muito, muito. E teve família que não conseguiu deixar ninguém para contar a história. Entendeu? Acabou se perdendo. Foi se perdendo, se perdendo. Você vê, será que eu não tenho irmão por aí? Será que eu não tenho um parente por aí? Devo ter sim. Você deve, porque a gente se perdeu muito. Né? As famílias se perderam. Quando sai uma família e cada um vai para um lado, eu acho que não tem tristeza maior, dor maior para uma mãe, né? Saber que o filho foi vendido para um, o outro filho foi vendido para o outro. Entendeu? É uma dor que o Brasil nunca vai apagar. O mundo nunca vai apagar. Entendeu? Porque é uma dor assim, a gente pode ter muita riqueza, a gente pode ter o mundo nos nossos pés, mas ninguém vai devolver o que a gente perdeu. Eu vou para cá, eu vou para lá. O pessoal fala assim, mas você vive de quê? Eu vivo da natureza. Eu vivo da força do espírito. Hoje ainda sou feliz que eu sou aposentada. Meu pai Gula, que eu chamei ele assim, meu pai Gula, conseguiu nos aposentar, que eu trabalhei a vida toda de carteira, de casa de família e nunca tive uma carteira assinada. Nunca teve uma renda nem nada. Nunca tive. Isso é uma dor. Porque você trabalhou, mas você nunca foi reconhecido. Nunca foi reconhecido. Teve que vir um homem que não teve estudo, que não teve faculdade e que entendeu tudo isso. Entendeu? Hoje eu tenho meu salário mínimo, é pouco, mas eu convivo, trabalhei a vida toda, consegui comprar essa casinha para mim. E hoje aqui você faz outras, como é que eu posso dizer, outra forma de ajudar outras pessoas que também passam por essa situação. Porque assim, foi muito impactante a gente poder conseguir falar com a senhora, de poder conhecer isso aqui no nosso bairro, onde que é a nossa realidade, onde que nós presenciamos isso aqui e não saber que aqui tinha. Eu vi os seus trabalhos como eu falei, na televisão, aquela coisa, mas assim, eu nunca imaginei que a senhora aqui no município fazia isso e levava a nossa voz para outras pessoas. A gente não tem uma divulgação, a gente não tem um apoio. Você vê, nós somos... A prefeitura ajuda a senhora? Alguma coisa para fazer divulgar esse trabalho? Ela tem alguma ajuda? A parte da cultura de... Nada. A prefeitura não manda ninguém aqui, não vem ninguém aqui. E a senhora pode me contar, assim, como a senhora ajuda as pessoas daqui próxima? Ajudo, porque o nosso afoxé foi o seguinte, quando eu fundei esse afoxé, era um afoxé que eu queria só de mulheres pretas, né? Não era um cunho religioso, era um cunho cultural. Mas acabou chegando, porque antigamente, você para ter um afoxé, para ser presidente do afoxé, você tinha que ser iniciado para o samba, né? Eu já era iniciada, né? O afoxé nasce em 2002, né? E a gente começamos. Só que por causa da religião, tá? A gente começou a ficar, a macumbeira. A macumbeira. Hoje eu falo que macumba,
Mas não tem árvore aqui de uva. Macumba é um instrumento, né? É, É uma macumba, árvore, né? macumba é uma árvore africana, onde eles tiram para construir os instrumentos. Né? Uma coisa que eu não sabia. É. Eu pensava que era direto um instrumento. Por isso que quando eles falavam antigamente, eles falavam assim, ó, lá vem os macumbeiros, né? Porque usava aquele instrumento, né? Eles usavam esse Exatamente, só que eles estavam falando da matéria-prima, né? Não estavam falando exatamente, da Então matéria-prima. ficou essa coisa. É igual falar, por exemplo, assim, lá vem os pagodeiros, né? Lá vem um pagodeiro, lá vem um sambista, né? E aí, o afoxé foi assim, pra mim foi a forma de eu seguir, né? Que até aí eu não sabia como é que eu ia. Eu mudei para aqui em 1985. As minhas coisas foi tudo muito engraçado. Eu trabalhava na casa de família, fui trabalhar na casa de um senhor, esse senhor foi morar num prédio novo, na rua Sambaíba, no prédio Quintas e Quintais. Ele passou a ser o síndico, ele me deu um barzinho para me tocar. Do barzinho eu transformei em um restaurante, fiquei lá 5 anos, e quando eu saí de lá eu compro essa casinha aqui. Entendeu? Aí começa a minha história, eu olhava assim, eu não quero isso aqui não. Isso aqui não tinha nada. Isso aqui não tinha nada disso aqui, isso aqui não tinha nada disso aqui, não tinha portão, não tinha muro, era só mesmo essa casinha dali para lá. Entendeu? E aí mudando a história, em 2002 eu fundei esse afoxé, fizemos uma diretoria. Nós temos um senhor hoje, que é um ogã chamado Luiz Bambala. Não conheço. Que tem 103 anos de idade. E eu vivi com esse homem durante 11 anos. Esse homem foi muito conhecido porque ele era o rei do axexê. Axexê é uma cerimônia que faz quando o pai de santo ou a mãe de santo falece, né? E ele mora aqui no Xangri-Lá. E ele foi o meu vice-presidente. A Yatorodi, que é uma mãe de santo muito conceituada, do Ogum, também estava na nossa diretoria. A Equete Maria Moura, que eu vivia no meio dessas mulheres, né? Eu participava do Gandhi, que meu marido, na época, ele era o cantor, né, do Gandhi. Aí ele saiu, eu fiquei. E aí, quando eu olhava assim pro Gandhi, eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu vou sair e vou fundar meu afoxé. Aí eu fui expulsa do Gandhi, né? Porque teve lá um problema lá e eu não aceitei, eu juntei o povo e o povo veio comigo porque era um desfile e o nosso desfile ia ser depois do arengueiro. E aí quando anunciaram o arengueiro, nosso presidente botou a gente na frente do arengueiro, disse que não ia sair, que a gente ia desfilar por dano. E eu comecei a beber a noite, aquele dia ele me expulsou. Eu sou uma pessoa assim, eu brigo, eu sorri para você. Eu sorri para ele e falei assim, ano que vem nós vamos estar aqui de igual para igual. Isso aí, fundei o afoxé. E cheguei na Avenida Rio Branco cantando, Raiz Africana chegou, chegou para bailar. Vamos bailar, Oxum, vamos bailar, olha, Raiz Africana chegou. E aí nós chegamos. E o afoxé, ele foi me trazendo, ele foi começando a mapear. Foi mapeando, a gente começou a fazer trabalho no Nova Iguaçu, a gente foi para Queimado. E a gente foi mapeando, mas eu comecei a perceber que o povo mesmo de Belfort Roxo não chegava. Entendeu? Até hoje, o povo de Belfort Roxo é a minoria. Começou depois que eu comecei a fazer ação social. Mas aí eles não estão vendo pela cultura, eles estão vendo pelo que estão recebendo. Entendeu? Daí eu comecei a fazer, para receber a cesta, você tem que participar da reunião. Aí eles começaram a Você tem que participar. participar da roda de conversa. A cesta está aqui, mas 2 horas antes eu faço uma roda de conversa, de 1 hora e 2 horas com eles. É a forma que eu consigo passar alguma coisa para eles. Entendeu? Eles ficam... É uma forma, eu estou tentando mudar a forma de trabalhar com o nosso povo. Que eles vêm aqui, eles recebem a cesta básica e vão embora. Eles só voltam Naquele outro mês para pegar a cesta básica. quando a cesta básica chega. Não é isso que a gente quer. Eu falo para eles, o afoxé te dá a cesta básica, mas o afoxé precisa de você. Entendeu? Você vê, da comunidade aqui, ninguém desfila no afoxé. E eu começo a mudar, aí cada vez eu estou mudando a história. E eu começo a mudar a história em 2023, que agora eu vou com o afoxé para a rua.
Vou com a afoxé para a rua itinerante para ver se eu consigo mapear e trazer algumas pessoas. Do município. Porque a gente não pode viver assim. A gente tem que ser um coletivo. Entendeu? Mas as pessoas não entendem muito isso. As pessoas habituaram a isso. Eles não disponibilizam nada para a senhora? Olha, deixa eu falar para o senhor. Eu fiz de 2013 a 2018, eu fiz um carnaval na Areia Branca. Eu trouxe 5 blocos afro do Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui o Filho Gigante, eu trouxe aqui o Numilá, eu trouxe aqui Lemi Aió, né? Eu trouxe a Guibara Dudu e trouxe Malê Fé. Eu não consegui nenhum banheiro químico. Eu fazia ofício, batia nas portas, entendeu? Eu não consegui nem um banheiro químico. Eu fiz uma listagem para ver se a gente conseguia fruta, para poder... Você já vem de graça, você tem que oferecer alguma coisa. Sem mentira nenhuma, meu senhor, eu consegui uma melancia. Eu fui buscar melancia. Também não ia deixar melancia lá, porque a pessoa... em todas as portas, eu só consegui uma melancia. Quando se fala de cultura de matriz africana, infelizmente, a gente não tem um olhar pra gente. Infelizmente. Porque o governante não pode governar para... Ele tem que governar para toda a O população. afoxé foi conselheiro de cultura titular de 2009, que a primeira conferência de cultura quem fez em Belfort Roxo fomos nós, sociedade civil e artista, porque o governo não puxou. Então nós fizemos, o afoxé foi conselheiro de cultura de 2009 a 2018. O afoxé conta história, para eles é uma história. Entendeu? Agora que nós tivemos esse secretário, antes nós tivemos, ele até saiu daqui agora, o secretário Emerson, né, que conseguiu ficar 2 anos, que tinha um olhar diferente, fez o primeiro carnaval dentro de Belfort Roxo, que convidou o afoxé, que a gente teve lá uma doação, pouca, mas tivemos. E agora o Bruno, né, que veio aqui na minha casa. Também por causa de edital, né, porque sabe que a lei de branco veio, o governo mandou para cada município, né. Foi difícil para a gente trabalhar, quase que a gente não trabalha, quase que a gente perde a lei de branco, entendeu? Aí no final a gente conseguiu, foi muito difícil, mas a gente conseguiu, que mostrou um pouco a cara e que o pessoal também está aparecendo mais. Porque eu caminhei muito sozinha e convidava o povo e ninguém queria vir. Entendeu? Então está tendo essa mudança por causa desses edital que estão... E agora está vindo Paulo Gustavo, né? Então está todo mundo aí oriçado com Paulo Gustavo, entendeu? Mas é muito difícil. Eu ia na rua, eu vendia acarajé lá em frente ao Banco do Brasil, na Cinelândia, e minha mãe Cotinha que me levou, que me botou lá. Era ali, eu fazia um corredor cultural ali, né? Perto da Câmara dos Vereadores e tudo. Foi quando eu conheci Babu, Babu se encantou com a história. Nossos primeiros 3 atabaques foi o Babu que deu. Depois o Edson Santos me deu mais um atabaque. É o que eu tenho de governo. Nem tem mais, né? Que acabou, que era pequenininho das crianças. Mas tudo que vocês veem aqui é comprado com o meu suor. Eu sento na minha máquina, fico a noite toda costurando. Todas essas roupas são costuradas por mim. Eu não tenho dinheiro para pagar costureira. E aqui, desse ano, armei uma maluca igual eu, que ficou aqui, ó. 3 horas da manhã está aí costurando. Entendeu? É pela luta, né? Pela luta. Eu espero muito, né? Hoje eu estou fazendo 73 anos de idade. Eu espero muito que um dia o afoxé raiz africana tenha um patrocinador. Entendeu? E eu não vou parar de fazer. Eu vou continuar a fazer. A minha cultura, eu vou falar para ela até quando eu não puder falar mais. Agora, quem é que vai dar continuidade? Será que vai ter alguém que vai ser doido igual eu? É a mesma coisa que teve muitos anos atrás. Muitos se perguntaram, será que vai Porque hoje já está difícil, meu senhor. Ó,
Agora, por exemplo, no domingo eu tive uma apresentação. Tudo que a gente faz é gratuito, né? Porque a gente já brigou muito isso no conselho, né? Para quando tem um evento grande, um evento na cidade, buscar o pessoal, né? Os artistas da cidade. Pagam os de fora, mas não pagam a gente. Aí quando a gente quer que a gente vá, é 0,800. Eu não vou. Atendimento no IFRJ aqui, basicamente 3 anos atrás, né, mãe? Isso. Os 3, Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, então 4 anos. E eu nem pensava, ainda não tinha entrado ainda no curso de faculdade, eu estava querendo ir para a área da Aqui, moda. mas aqui tudo Sim, eu aqui, lembro. Ela fez uma exposição lá também, e assim, ela sempre teve esse olhar diferente para a arte. Uma vez, lembra, mãe, que eu estava vindo para casa, estava agitada, e ela veio me deu aquele abraço e falou assim, você não sabe a ancestralidade que você tem. Falei, mãe, mas eu sou tão rebelde, eu sou tão... Mas é a ira do ancestral que às vezes é difícil de segurar também. Aí ela me deu aquele abraço assim, tão gostoso, assim, falou, calma, você vai chegar. Eu falei, mas não, né, assim, o IFE foi que me levou para essa questão de querer buscar o conhecimento, que é através do Sabrá, professor André, outros professores que tem lá, porque foi através do curso de técnico de moda que eu conheci o direito, me apaixonei e assim estou aí até hoje. Foi que a gente teve, na matéria a gente teve direitos autorais. Aí eu me apaixonei e o Sabrá sempre foi aquele professor tipo de incentivar os alunos, de buscar o seu sonho. Aí ele sentou lá no pátio comigo, conversou e faz o vestibular, tenta, a gente aqui tem vestibular de graça, você que tenta, e assim estou aí. Maravilha. E hoje o curso que eu estou, né, que é o Direito, tem a disciplina de Direitos Humanos, onde o meu grupo ficou responsável de falar da história do racismo, a história da cultura negra. E aí eu voltei a ter contato com ela, do nada, assim, procurando, mandando mensagem pro André. Aí fiquei com vergonha de mandar mensagem pro professor Sabrá, que ele é muito envolvido com isso. Aí o André, Cirlane, tenta ver no município, você vai lá pro Rio, não sei o quê. Conversando comigo uma mensagem, né? Vê com a Elô. Aí mandei mensagem pra Elô, Elô também é muito corrida, não tem tempo. Aí Heloísa, né? Isso. Também foi minha professora. Aí do nada ele conseguiu o contato dela, mandei mensagem assim no Instagram. Tem telefone de contato? Eu mandei esse não. E eu sou tão difícil de entrar no Instagram, naquele dia, não sei porque eu entrei. Aí tinha você, tinha as outras pessoas, eu falei, eu vou falar com essa menina aqui. Aí mandou o contato pra ele, já também terminei pra ela. Lembra de mim? Ela, não. Aí eu falei, não, a gente tá falando assim, sensato, tem como a gente agendar uma coisa rápida? E hoje eu tô aqui, sendo privilegiada de poder ouvir uma história viva. Não é uma história que foi elaborada por ninguém, a história dela, que me emociona muito, porque graças a Deus eu não passei por isso. Cheguei a passar por uma questão de racismo, sim, de preconceito racial, que são coisas diferentes, mas cheguei a passar por os dois, principalmente quando eu era técnica de enfermagem. Então, assim, poder ouvir essa história me traz muito a minha infância. Eu tenho essa ligação muito forte com essa história, porque eu lembro quando minha avó contava a história de quando ela trabalhava como escrava, de quando ela veio para cá para o Brasil, minha avó também era baiana, depois ficou morando um tempo em Minas, depois veio para cá para o Rio de Janeiro. E isso me faz eu voltar àquela infância, porque é muito importante. Hoje eu posso falar com propriedade. Hoje a nossa história sempre foi falada naquele museu ali perto da casa do Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que é um museu cultural de artes. Eu esqueci que tem exposição de artesanato feito à mão. E lá tem uma deusa, que ela parece muito, eu não sei se é na nossa religião, ela parece com a Oxum, que é aquela deusa que tem um véu, que ela esconde o seio e ela bota muito um monte de criança assim aos pés. Esqueci o nome dessa deusa, sumiu agora no momento. E quando eu cheguei lá que eu vi ela negra, eu falei, gente, ela é negra! E não é mentira, porque isso foi antes da pandemia, quando eu fui lá, eu fui com a professora Vanessa Gimenez. Eu cheguei e falei, professora, ela é negra! Eu já mulher velha, sabe? Eu fiquei assim, impactada com aquilo. Eu falei, gente, ela sempre foi negra, assim, só que eles fizeram não é uma réplica que eles falam, né? Pessoas que trabalham com arte. Eles modificaram. Aí aquilo, tipo, eu voltei pra casa e falei, cara, quanto a nossa história foi apagada, quanto a nossa história... A nossa luta sempre foi. Eu costumo dizer que eles têm muito medo da gente, porque eles sabem a força que nós temos. E praticamente quem deu a riqueza para o Brasil fomos nós, né?
os nossos ancestrais trabalhando em canavial, em cafezal, né? Enfim, chicoteado. E você vê hoje, você vê a fala da mulher preta e a fala da mulher branca. A fala da mulher preta, ela vem de dentro, ela vem do sentimento, entendeu? E a fala da mulher branca, ela vem do que ela aprendeu nos livros. Eu falo sempre, eu nunca fui à faculdade, entendeu? Mas o que eu aprendi, o que eu vi, o que eu vivenciei, a faculdade não ia me dar. A faculdade, hoje eu falo, gente, estuda. Eu consegui, né, sobreviver com o meu 4º ano sem vergonha, né? Porque eu quase não estudava. Agora, há pouco tempo eu terminei meu fundamental, fui estudar com 70 anos, né? Aí terminei meu fundamental, hoje eu tenho meu certificado de fundamental. Eu ia até fazer ensino médio, depois eu parei, falei, não é isso não nasci para isso não. A escola da vida. Mas faz muita falta, sabe? Às vezes eu estou assim, em seminário, né, em fórum, e tem certas mulheres pretas que elas mesmas nos humilham. Porque elas começam, por exemplo, se tem um montão de negrada lá, sabe? Todo mundo tem a mesma faculdade que eu tenho. Então eu tenho que falar uma fala fácil para todo mundo entender. Elas começam a falar umas falas que eu pergunto, o que ela está falando, hein? Minha senhora, o que a senhora falou? Porque eu não entendi não, porque eu pergunto, eu falo. Entendeu? Vamos falar palavras mais fáceis que as pessoas... Fica falando as palavras que eu nunca vi em dicionário nenhum, entendeu? E eu saio dali, eu quero entender. Eu vou sair dali sem entender? Não, eu quero sair dali e entender o que eu fui lá fazer. Eu fui lá fazer o quê? Entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu tenho a Vitalino. Eu adoro ver a Vitalino falar. A Vitalino é uma mulher preta que ela me representa em qualquer lugar que ela chegar. Porque ela fala o que qualquer um entende o que ela está falando. Isso é a comunicação. Entendeu? Então, hoje, quando eu participei agora lá no Mocabe, teve o primeiro seminário afro, né? Dos blocos afros e afoxés. Ela estava na mesa. E quando eu vejo essas mulheres pretas assim, empoderadas, eu bato o palmo, entendeu? Eu acho que esse é um sentimento que todo mundo sente. Quando a gente vê um negro vencendo, todo mundo se sente também. Eu fica feliz por aquilo. Né? Exatamente. Nossa, que legal. Olha, ontem mesmo eu vi uma vizinha minha, que ela era a irmã caçula da minha amiga, só que minha amiga faleceu, a irmã dela. E ela era uma teta alta, magrela, bonita, todo mundo que passava mais dela falou, menina, você tem modelo. Você é uma negra linda, uma negra para fazer bem escurinha, sabe, brilha no sol, tudo. Falei, vai ser modelo, vai ser modelo. Deus fez ela conseguir ser modelo. Ela estava na França, voltou agora para poder comemorar o Dia das Mães com a mãe dela, na França. Toda vez que eu vejo ela no começo da Riachuelo, eu falo, meu Deus do céu! Eu assim, que linda! Mas Gente, desfila na Vogue, na Fashion Week, São Paulo Fashion Week que teve, desfilou. Tava a Sasha no desfile, desfilando junto com ela, Jojo Todinho gritando por ela. Eu vi o story da Jojo Todinho falando dela. Eu peguei o story da Jojo Todinho e vi pra ela. Disse, garota, Jojo Todinho tá falando de tu, cara. Tá todo mundo gritando, você nega, bonita, vai lá, negona! E ela gritava. Então, assim, quando a gente vê uma preta no meio de um monte de branquela andando assim, desfilando, como igual, né? Todo mundo que é preto se sente vitorioso também. Então, nossa, lá. E as mulheres, elas precisam parar de competir. As mulheres não têm que competir. Porque cada um, você tem o seu cheiro, né? Você tem a sua energia. Cada um nasceu com o sol. O sol brilha para todo mundo, de formas diferentes, né? Lugares diferentes. Então as mulheres não têm que competir. As mulheres têm que dar a mão, se unir, caminhar junto, que elas vão dominar o mundo, gente. Entendeu? Meu nome é Saulo de Oliveira, também faço parte da Faculdade de Direito. Estamos aqui reunidos para um documentário, né, sobre a população africana, a história e também sobre o racismo, né? Que ainda está muito presente, nos dias de hoje ainda está muito presente, apesar de antigamente era mais, né?
mas hoje em dia ainda está bem presente o racismo. Bem presente. na Acho nossa que tá, sociedade. hoje em dia acho que está mais até. Porque antes o pessoal ainda mesclava um pouco, não falava tanto, mas agora parece que o pessoal perdeu a vergonha, entendeu? Ainda tem, mas tipo assim, antes você não, o negro não tinha o poder, né? Não dava para chegar longe. Hoje em dia ainda tem negros que chegam a lugares Nossa, a altos. gente vê tanto jogador de futebol, Pois com é. talento incrível, ganhando milhões e ainda assim é humilhado, chamado de macaco, narigudo, tudo mais. Então assim, Olha, eu, graças a Deus, eu nunca passei, acho que eu tenho uma cara de maluca, eu já chego meio louca, e se essa mulher é maluca, eu vou nem me meter com ela. Deixa eu levantar agora. Tá, vai, entendeu? Porque assim, eu acho que se uma pessoa me chamar de macaca, eu acho que eu vou me rasgar toda. é isso que a gente está falando. Como é que a gente vai lidar com o racismo? Como é que se lida, entendeu? Como é que a gente combate? Como é que a gente enfia na cabeça de uma pessoa que não se deve ter preconceito baseado na cor da pele da pessoa? Com um ser humano, um Entendeu? outro ser humano, né? Somos todo ser humano. Debaixo dessa pele a gente tem, todo mundo é vermelhinho, todo mundo tem sangue vermelho, todo mundo tem um coração que bate. É. Somos iguais, só por fora que é uma cor mais escura e outra uma cor mais clarinha. Como diz Então, o assim, filme, é por que melanina isso? acentuada, né? Entendeu? A gente Vocês viram esse filme? Já assisti. precisamos botar na cabeça dessas pessoas que não pode, não consigo entender como é que uma pessoa pode se basear. Você acha que esse racismo é mais com a mulher ou ele o racismo é com a cor? Acho que o racismo é com a cor mesmo. Posso falar? Assim, no meu ponto de vista, o racismo é com a cor, mas existe a diferença social. Porque se a gente pegar uma estatística pelo IBGE, a maioria das mulheres que são abandonadas e que fazem o papel de mãe e pai da família são mulheres negras e vulneráveis. Então, assim, não é só a cor, é a cor e o conjunto. Porque, assim, o racismo ele veio desde a época de lá de trás. O direito ao voto, que foi em 1600 e eu não recordo o ano, que foi dado o primeiro direito ao voto, né, à mulher, que a mulher não tinha o direito de votar naquela época, que foi lá nos Estados Unidos, uma americana que lutou basicamente para ela conseguir ter o primeiro direito ao voto, e ela era letrada, ela tinha estudo, e foi negado. Foi negado. Então, assim, ela teve que ir para a rua fazer uma manifestação para ela poder conseguir votar, mas a primeira mulher que começou a ter direito a votar foi a mulher de pele clara, depois dos homens, né? Aí depois de muito tempo veio as mulheres negras. Então, assim, o racismo, como a Mailane falou, hoje está pior, não está pior. Hoje ele está sendo mais gritado. Eu não falo nem a questão de ser falada, hoje a gente grita. Porque hoje a luta, a gente, graças a Deus, as pessoas estão entendendo que nós somos seres humanos. Então as pessoas de pele clara também não estão aceitando que aquela pessoa de pele negra passa por racismo. Então por isso que hoje está mais assim, sendo mais gritante, está sendo mais forte, porque a gente não está se calando. Eu falo, eu não sei se hoje, mesmo eu tendo essa potencialidade mínima, eu não sei como é que eu ia me comportar se eu passasse por um racismo agora, nesse exato momento, né? Eu não sei se eu ia ter uma atitude como uma estudante de direito, ou se eu ia ter uma atitude, uma reação de leoa. Porque hoje eu não permito que isso aconteça, isso não pode acontecer. Porque, sim, existe falha no nosso Estado, já começa por aí. Precisa acabar com a diferença social. Direitos são para todos. Se a nossa Constituição fala que todos são iguais perante a lei, por que existe diferença social? Ah, mas você acha que então o governo, o Estado precisa dar dinheiro a todo mundo? Não é dar dinheiro, mas dar oportunidade, porque o privilégio faz a diferença. O privilégio faz a diferença. Se eu tiver a oportunidade de estudar, se eu puder ter a oportunidade de chegar num patamar alto, é claro que eu vou agarrar aquela oportunidade, aquele privilégio. Agora, as pessoas que não têm condições de chegar no ensino, de chegar a ter o conhecimento, de não ter uma qualidade de saúde, como é que ela vai conseguir avançar? Tem que ter muita força de vontade, muita fé, porque eu acho que a fé é o que move tudo no ser humano, né? A fé é onde você busca, né, sua força, enfim. Eu acho que foi o meu caso, né? É uma menina com 13 anos de idade no Rio de Janeiro, trabalhando em casa de família.
Aí depois de uma certa época eu tinha que mudar de emprego, porque os patrões ficavam de olho, eu ficava com medo da patrona descobrir me mandar embora. Ainda tem essa questão. Ainda tinha essa questão, que na época, a gente, pra mim, sabe, uma vez eu estou dormindo, aí o senhor, porque serve um café para mim, mas essa hora servir café para o senhor? Não, não vou servir café para o senhor, não. Não, você vai agora servir café para mim. Não, senhor, não vou não. E eu comecei a gritar. Ele falou, vou dizer para ela que você é maluca. Eu falei, pode falar que eu sou maluca. Entendeu? Então eu tive esses problemas assim, entendeu? Por exemplo, de eu ir comprar uma roupa, né? Até pouco tempo aconteceu isso, eu fui comprar uma roupa. Aí a roupa era bem cara, mas eu estava vendo lá o preço da roupa. E aí a vendedora falou para mim, escolhe uma outra roupa, porque aquela roupa ali é muito cara. Olha, eu fiz um escarcéu dentro da loja. Eu estou vendo o preço, eu sei ler, eu estou vendo que o preço está ali. Era 300 e pouco o vestido. Por quê? Aí eu sou barraqueira mesmo, entendeu? Aí eu faço passar vergonha. Entendeu? Porque se eu estou pedindo... E era uma branca ou era uma negra? Era uma morena. E é negra, no caso, né? Isso que é pior, né? Era uma negra. E aí, eu fiz um escarcéu que eu chamei a loja toda. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Porque eu acho que as pessoas ficam assim muito no... As pessoas se levam um choque tão grande, eu acho que é isso. A pessoa fica chocada, não sabe a reação, não sabe reagir. Ou começa a chorar, ou sai e vai embora. Eu acho que as pessoas têm que gritar. Gritar. Entendeu? Eu fiz isso 2 vezes. E assim, algumas coisas eu gosto muito do meu torso, eu ando muito com conta. Eu tô assim, vestida assim, eu vou lá no mercado, eu pego meu ônibus, eu vou no banco do Brasil. E eu já chego assim, olhando pra tua cara, né? Porque eu quero ver se alguém vai me dizer alguma coisa. Eu já chego assim. Aí elas ficam tão sem graça, eu não vou falar nada. Entendeu? Porque a roupa é minha. Por que eu não posso ir na rua com essa roupa? Essa roupa é uma roupa sagrada. Que eu uso ela para o meu sagrado. Então eu estou fazendo um bem, entrando em qualquer lugar com uma roupa dela. Vai me explicar por quê? Aí ela fica assim, ó, para não encostar. Estou suja, não estou cagada, tomei banho. Entendeu? Porque eu acho que a gente tem que... Eu não sei, eu penso dessa forma. Entendeu? Se a gente ficar nessa coisa do silencioso, da educação, eles sempre vão ter aquela força em cima da gente. Você pode até conseguir, mas vai demorar mais. Aí um dia eu falei, eu bati uma palma de tudo. Eu quero saber de vocês quando é que vocês vão tocar a minha música. Porque toda vez que eu entro aqui é música evangélica, eu não sou evangélica, meu senhor. Só que eu gasto aqui dentro, eu compro aqui dentro, não é pouco. Porque na época que eu faço as coisas aqui, né, a gente está comprando. E aí, no outro dia, quando eu entrei, aí um olhou pro outro, aí já estava uma música de MPB, né? MPB. Aí eu falei, já melhorou um pouquinho. Você bota a minha, mas também não bota deles. Entendeu? Né, para não ofender nenhuma das partes. Porque eu acho que os lojistas, eles tinham que ver isso. Por exemplo, aqui a gente sabe que aqui tem uma farmácia que todos eles são evangélicos, né? Não vou nem dizer o nome da farmácia. E todos os funcionários são evangélicos. Mas acho que eles passam por um psicólogo, eles são preparados. Eu conheço o dono, inclusive na época que eu mudei aqui, me ajudou muito, né? E eu acho que ele prepara as pessoas que trabalham com ele, porque a gente chega lá, eu posso chegar lá assim, ó, eu sou muito bem atendida, com sorriso, se eles estão satisfeitos ou não, mas pelo menos eles me mostram a cara feia. Entendeu? Eu acho que quem tem comércio tem que ter essa visão. Um olhar diferente. E nós que vamos lá... que apoia mesmo. Mas eu acho que nós que vamos lá consumir, a gente também tem que fazer isso. Eu, por exemplo, se eu tenho alguma loja que eu vejo que é muito assim, que bate muito com a minha religião, eu não compro lá. Deixa eles pra lá. Eu vou na outra, compro na outra. Entendeu? Quem vai perder? Eu ou eles? Eu acho que o povo também tem que começar a fazer isso.
Não, ali é evangélico, nós não vamos comprar não, vamos comprar aqui. Eu saio e vou comprar em outro lugar. E ali eu não volto mais. Também é uma forma das pessoas começar a fazer uma mudança, entendeu? Eu acho que as pessoas aceitam muito as coisas. Sabe? Uns, você vê, o governo, ele não tem que carregar pasta de religião, ele tem que carregar pasta do trabalho dele. Porque ele é laico, né? Do trabalho dele, entendeu? E eu acho que a gente, nós, principalmente nós de comunidade, é a gente que tem que mudar um pouco essas coisas. Há pouco tempo eu estou indo, veio uma senhora com 3 crianças. Criança, aquele vestidinho comprido, e eu estava com uma saia assim mais curtinha assim, com o pano enrolado aqui, meu pano, sem mentira nenhuma. A menina foi fazendo assim, ó. Minha querida, o que foi? Tá passando mal, minha querida? Quer que eu te ajude? E ela começou a se tremer, mas porque eu estava botando a mão nela. E aí vem a questão do ódio que nunca acaba. Eu falei, que foi, minha querida? Tá com medo de mim? Não fica não, minha querida. Eu sou uma menina boazinha, menina. Eu falei assim, eu sou uma menina... Isso aqui me deixa nervosa também, porque o que acontece? Na minha família, tanto do lado da mãe, tanto do lado do pai, todo mundo é do candomblé. Depois que as 2 vós dos lados faleceu, aí se dispensaram, né? Alguns foram virar evangélico, outros continuaram no candomblé. E aí eu fico assim, gente, se você for no candomblé e você for na igreja, não tem muita diferença. Na hora que eles estão recebendo o Santo, o Espírito Santo, giram, fazem uma coisa, eu falo assim, gente, eu estou dando uma visão da festa de candomblé. Eu não estou entendendo isso. E é uma hipocrisia sem fim, porque eles antes de virar evangélicos eram da macumba. Exatamente. Entendeu? E aí, a maioria. E aí depois começa aquele negócio de se afastar, de não querer... Não estou entendendo, a gente vai hipocrisia sem fim. Isso, é aquilo que a gente falou em sala. A gente precisa mudar essa questão do ódio, porque isso acaba sendo um ódio. Tá entendendo? E uma coisa que eu ia te perguntar, mãe Isabel, a questão da cultura afro, que a gente fala no nosso trabalho de chegar até uma grade curricular de uma escola municipal, tanto até uma escola federal. Hoje a gente sabe que entrou em foi o Estado do Rio, né, que colocou no currículo das escolas, não foi, Ivan? Não sei se a gente pesquisou sobre o quê? Sobre o currículo escolar, ter a cultura, de falar um pouco da cultura africana. Eu acredito que aqui ainda no município de Bafouche ainda não foi colocado. Ela que é da área da educação. O que acontece? O maior erro, né, vou falar como aluna de sala de aula, né, que eu fiz seja, né? O maior erro é que eles colocam professoras evangélicas para poder dar essa aula. Você acha que ela vai falar da minha religião? Não. Fala em ensino religioso, né? Nunca. O ensino religioso, sempre que ela vai prevalecer, é a dela. Então o nome precisa ser modificado, porque não é religião. A gente não está querendo falar de religião, a gente está querendo falar da cultura africana. Mas quando a gente fala cultura, por exemplo, há pouco tempo, né, agora em mês de novembro, nós fomos chamados de algumas escolas, né? É. Eu fui assim mesmo, eu acho que eu estou com essa saia mesmo. A mãe Nilza também só anda caráter, né? Se eu vou falar da matriz, se eu vou falar alguma coisa, eu tenho que ir com a minha identidade. Sim. Aí, quando eu cheguei, assim, você vê que os olhares, assim, né? As câmeras, eu sou muito sacana, né? Eu já chego brincando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas foi muito interessante, porque foi o que eu falei com as diretoras, com as professoras. Quem tem que sentar para conversar com a gente é vocês. Não é o aluno. Porque é vocês que passam para os alunos. Então é vocês que têm que sentar numa roda de conversa com a gente e conversar com a gente. Para vocês saberem o que vocês vão passar para o aluno. Porque quando a gente chega no aluno, o aluno já está tão apavorado que ele já olha para você. Aqui no CIEP, a primeira vez que eu fui, as crianças saíram todo mundo correndo. Caramba. Chamaram a gente para fazer a apresentação do grupo, né? E o nosso grupo AFA, a gente coloca assim, Palha da Costa. E naquele dia eu me enfeitei bem mesmo, porque a gente ia fazer uma apresentação dentro do colégio. Cara, quando eu entro com a minha gangue, e dançando, olha, as crianças voaram crianças de tudo. Macumba! A macumba chegou! Aí eu parei, pedi os meninos, todo mundo repinique, né?
eu falava assim, Deus abençoe isso aqui que eu vou fazer agora. Eu pedindo força o que eu ia fazer agora, aquela hora. Aí eles começaram. Aí eu comecei, fulano, você viu aquela árvore que fizeram aquele tambor lá na África? Então, aquela árvore chama macumba. Aí eu comecei a conversar assim com os nossos integrantes. Eu comecei a fazer uma reunião com os nossos integrantes, entendeu? Aí comecei a conversar. Aí um contava assim, o outro contava assim. As culpadas são as professoras. São elas que fazem lavagem. Meu nome é Evandro, tenho 37 anos, sou casado, tenho um filho. E a questão do... Nós estamos vindo, sou estudante de Direito no 9º período. E nós estamos falando sobre direitos humanos e sobre o racismo. Eu, como sou nordestino, sou maranhense, né, sou nordestino, então a gente ainda tem esse agravante ainda, né, na questão desse racismo, né, da cor da pele, né, e a xenofobia, né, que a gente sofre isso aí em todos os lugares que vamos, isso aí é normal, entre aspas, né. As pessoas acham isso normal e não é normal, né? E eu sou evangélico. E o que eu posso falar dentro de tudo isso que foi falado, né? Eu gosto muito de ouvir para depois eu poder falar. O que acontece? Nós somos ensinados, nós no geral, que temos que respeitar os mais velhos, né? Todo mundo foi ensinado desse jeito, né? E na verdade isso é uma falha errada. Ela é uma falha errada. Porque na verdade você tem que respeitar o ser humano, independente da cor da pele. Se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é negro. Porque quando você respeita o ser humano, vai ter menos pedófilo, porque ele vai respeitar uma criança, ele vai respeitar uma mulher, ele vai respeitar um homossexual. Eu sinceramente, eu não tenho preconceito nenhum de falar com pessoas de religião, de raízes africanas, nem com evangélico, nem com católico, porque dentro da minha família existe uma ramificação. Existe, porque a minha família é lá do Maranhão. Minha família tem familiares do meu pai, eles são negros. Eu até vinha pensando assim, eu falo, será que eu sou... De qual país da África é a minha descendência, né? Será que é do Congo? Não, porque você fica, de qual país? Porque você fica imaginando de onde é a sua raiz. Dentro da família do meu pai, lá do Maranhão, do interior do Maranhão, tem pessoas que são de raízes africanas. E tem o Codó lá, que é bem conhecido. Tem, né? Que até agora, acho que no ano passado, faleceu o Bita do Barão, que era um dos maiores pai de santos do Brasil. Ele era pai de santo da maioria dos políticos, do Sarney, de todos esses outros políticos. Ele, tanto que recebia vários presentes de... Como é que é o nome dele? Bita do Barão. Bita do Barão. Se você for ver, é um dos maiores centros de candomblé do Maranhão, é dele, que é lá em Codó, uma cidade que 90% da população é candomblecista, né? Então, assim, eu fiquei estudando, porque eu, como evangélico, eu preciso estudar, porque você não pode, dentro da sua religião, você cometer um crime. Você falar de uma outra religião afrontando aquela outra pessoa, porque isso é um crime, né? Você é um crime. Eu vou falar assim, a pessoa que é candomblessista, ela é, entre aspas, né, macumbeiro, mas a pessoa nem sabe a raiz da palavra macumbeiro. Entendeu? Existe um porquê. Porque eu queria até fazer uma pergunta para a senhora, quando a senhora estava falando ali, porque os escravos, eles usavam muito o candomblé, né, para se alegrar, né? Então... Só um minutinho que a minha sobrinha... Chegou mais um para a família, né? Então tá, estou aguardando vocês aqui qualquer dia. Tá bom? Tudo bem aí? Tá ótimo, graças a Deus. Tá bom. Tu tem notícia do Luiz? Não tenho falado com ele não. Tá bom? Tá bom. Então tá, beijo. Tá. Obrigada. Tchau. Obrigada. Porque mesmo nos momentos de áureo da escravidão, né, os negros, né, eles tinham aquele momento de dança, né?
eles trabalhavam, eram chicoteados. Tem um filme sensacional que quem nunca viu pode ver. 12 anos de escravidão. Sensacional. Sensacional. Era um pianista negro. Renomado nos Estados Unidos. Na época dos Estados Unidos, acho 1800, onde se você estava indo aqui um negro na rua, você vinha um branco, você tinha que sair para o branco passar. E ele foi vendido como escravo e, enfim, eles tiraram a identidade dele, né? Tiraram a identidade dele. Exatamente, tiraram a identidade dele, não viu o filho crescer. A minha pergunta é, a dança do candomblé, ela foi uma forma de alívio da dor dos escravos, dos nossos antepassados? Olha, a dança é a contação da história, entendeu? É pela dança que você conhece a história. Eu não sei falar Iorubá, mas quem fala Iorubá, né? Ogum ajô, Mariu, a coroa ajô. Ogum está chamando que a festa está começando. Então, pelas cantigas, pelas danças, é a contação da história. Porque todos os orixás viveram aqui, né? Tiveram família, né? Há histórias aí de Oxum, né? Que Ogum, Xangô era muito mulherento, né? Existe essa história. Então, quando a gente dança, a gente está contando a história daquele orixá, entendeu? E também a gente está aliviando a nossa dor, entendeu? Mas é mais a contação da história. A gente está contando toda a história daquele orixá, como ele viveu, como ele passou, entendeu? Através das cantigas, através das danças, entendeu? O Opanigé, por exemplo, que é uma dança do Obaluaê, né? Que é o Obaluaê, é o dono da terra. Então, quando ele dança o Opanigé, ele está mostrando tudo ali, para você ter olho, para você se enxergar, para você se escutar, entendeu? Ele está contando toda uma história, entendeu? E é tão interessante, a senhora estava falando aí, me veio agora na mente, que dentro do período da escravidão no Brasil surgiu alguns mitos, né? Por exemplo, manga com leite. Isso. Não poderia comer, né? Porque fazia mal. Por quê? Porque os senhores não queriam dar leite para os escravos. Não queria dar leite para os escravos, aí no terreno tinha muita manga, então eles falavam, né? E a gente vem com essa... Eu fui criado com isso. Gente, sério? Realmente manga com samba. Depois de velha que eu faço essa mistura. Pra você analisar, pô, tem a vitamina de manga, né? Que a pessoa vai, bota o quê? Bota leite. Por que a pessoa não morreu? Aí eu comecei a cair na realidade que isso foram mitos que foram criados. Como a feijoada, né? Você a feijoada. Eles comiam a parte nobre. A parte boa, né? Mas eles nunca imaginaram que a feijoada ia ser um sucesso como é hoje. Né? Hoje, os grandes baluartes comem feijoada, né? E aí dava a orelha, o rabo, aquela coisa. Não, e você faz entrevista. Já dava fora e a gente comia. Sim, estrangeiros, você pergunta o que você mais gostou da comida? Feijoada. Fala tudo com a cara. Mas foi assim, aquelas partes, né? Que essa aqui eu quero, essa aqui joga fora, como se diz, né? A abóbora, por exemplo, tem até um itã dentro do Odu, né? Que fala sobre a abóbora. Né? Porque eram 12 irmãos, né? Então teve a festa do rei, que era do Obará, e aí era para ir todo mundo, mas tinha 12 irmãos e um era muito pobre, não tinha roupa, não tinha calçado, não vou levar ele não, ele é muito pobre, não tem nada. Aí foram só os outros. Chegou lá, o dono da festa perguntou pelo Obará, que seria o que ficou, né? Aí deram lá uma desculpa, ele pegou e mandar um presente para ele, que era esse irmão dele, que ele se tornou Obará depois. Mandou uma abóbora. Não, deu uma abóbora para um. Deu uma abóbora para um. E aí, quero isso não sou porco, não sei o que, não sei o que. Vamos dar para ele, que ele está morto de fome, não tem o que comer. Deu uma abóbora para o irmão que não foi. Só que quando ele abriu a abóbora, ali estava toda a riqueza. E ele se tornou o homem mais rico e se tornou Obará. Né? Porque tinha aquela coisa, a abóbora é do porco, né? Tudo que... É uma coisa assim meio... Agora você vê, eu não entendo, porque eu quando fazia buffet, um dos pratos principais que eu fazia era o coquetel de abóbora, né? Que era a coisa luxuosa que você arrumava dentro da abóbora, aqueles camarões, aquelas coisas todas. Então, mas
umas histórias bobas, né? Exatamente. É, o bode de camarão, gente, na moranga. Na moranga. Né? Umas coisas, Mas a nossa isso, comida, né? o nosso pirão, né? O que é o nosso pirão? Água que não é água, é o caldo de alguma coisa que você cozinha com farinha. E o que sustenta, né? O que alimenta, o que a sustenta. Muita gente sustentou comigo assim. Eu fui Entendeu? sustentada assim pela minha mãe. Pegava posso a falar uma cabeça, coisa, cura até pegava ressaca. pé de galinha, Minha mãe- extraía aquele caldo e dali fazia o pirão, né? As pessoas comiam. Minha mãe falava que na época dela ela botava farinha no café. É. Farinha no café e comia. Quando era criança. Farinha com Fiz melado, isso. eu fui criada assim, farinha com melado, aipim, inhame cozido, né? Café, né? Com café. Mas, gente, falando da nossa cor, né? A gente tem esperança, né? A gente tem esperança. De repente eu não vou estar aqui, né? E vai demorar ainda muito tempo, mas a gente vai chegar na época da fase da vida, porque acho que tudo cansa, né? Tudo cansa. E nós não podemos parar. Nós temos que ter esse avanço. As mulheres pretas, vocês pretos, vocês têm que estudar sim, vocês têm que ter seu canudo sim. Amanhã a gente tem que ter um presidente preto sentado lá, assim, governando. A gente já tem deputado, a gente tem já alguns senadores. Melhorou, mas muito pouco. Tem que avançar muito mais. Né? Não pode acontecer o que aconteceu com a Mariela. Porque o preto, quando ele começa a ter muita sabedoria, ele tem que resguardar a sabedoria dele no momento certo que tem que usar. Ele começa a incomodar. Porque já que foi provado, né, que quando começa a se soltar aquela pessoa, aquela mulher, ela não dá para pé. Ó, aquele nome, vamos cortar aquele nome, porque não dá para pé. Então, eu acho que a gente tem que falar menos, né? E deixar a fala para a hora exata. Porque eu acho que não só a cota ajudou muito, né? Como hoje eu acho que já é uma coisa assim de querer mesmo, não, eu vou estudar. Eu tinha vontade de estudar se eu gravasse as coisas, eu não gravo, não adianta. Aí eu te digo, eu que não tenho estudo, eu já faço essa bagunça toda. Você imagina eu empoderada com canudo? Não deixa eu entrar na comunidade, não. Entendeu? É isso que a gente tem que ter um olhar. O negro não pode ter um carro novo, porque tem um carro novo, a polícia vai parar ali. Porque está com carro novo, um preto com carro novo, tirou hoje, foi roubado. Entendeu? E isso tem que acabar. Você entra numa loja, você está muito bem vestida, todo mundo te olha. Porque você tem a cor preta, porque o meu dinheiro é o mesmo do outro. Posso contar uma experiência? Só que eu acho que com o tempo, os próprios negros vão começar a ser donos disso tudo. Ela vai ter a loja, ela vai ter o comércio, ela vai... Entendeu? E aí as pessoas vão ser obrigadas a entrar, né? Hoje no Facebook tem muito isso, né? O empresário que vai contratar um funcionário, aí se passa por mendigo, por não sei o que lá. E aí, geralmente, nunca é branco, já viu? É sempre uma pessoa mais corzinha. E aí passa aquela humilhação, aí depois eles ficam sabendo que ela que é a dona da loja, ela que é a dona do comércio, já está começando. Entendeu? Eu acho que amanhã eu vou chegar aí numa bela indústria, você está lá, você é a dona daquela indústria, você é a dona daquele, você que fez aqueles comércios, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que começar a avançar, ser donos das coisas, ser donos de alguma coisa, para a gente ser mais respeitado, poder usar nosso carro novo. Você vê, eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse dinheiro, eu nunca queria comprar um carro zero. Por quê? Para não ter paz? Deixa eu comprar um usado mesmo, que ninguém vai falar nada, eu vou entrar em qualquer lugar, eu ando de madrugada, entendeu? Mas tem que mudar isso. Tem que mudar isso. Você, como um homem preto, você pode usar sua bela joia, entendeu? Ter o seu carrão novo, entrar nos melhores restaurantes. Eu acho que as pessoas também, eu acho que as pessoas têm que usar mais, por exemplo,
Eu, se estiver com dinheiro, porque agora tem Pix, né? Agora tem Pix. Eu já olho lá quanto é o meu saldo, entendeu? Antes de entrar. E eu entro mesmo. E a gente não pode mais abaixar a cabeça. As pessoas andam muito assim, a gente tem que já entra assim, ó. E eu já boto a mão nas cadeiras, já entro logo, entendeu? E quero a melhor mesa, e quero ser atendida pelo garçom, puxar a cadeira. Vai puxar a cadeira, eu adoro quando ele puxar a cadeira, entendeu? A gente tem que estar num lugar que a gente merece estar. Até porque a gente já sofreu muito, a gente já chorou muito, entendeu? Não dá para chorar mais, a gente não tem mais nada para chorar. A minha mãe faleceu com 93 anos. E ela dizia assim, vocês vão vencer. Eu não consegui muita coisa. Minha mãe não sabia nem fazer o nome dela. A minha irmã, essa que me ligou agora, é que começou a pegar na mão dela, porque a gente também não tinha tempo. Eu ficava a semana toda na casa da família. Vinha de 15 em 15 dias para casa. Na minha folga, eu tinha que deixar a janta pronta, o lanche pronto, o almoço do outro dia, chegando às 11 horas, meia-noite. Que folga que eu tinha? No domingo eu tinha que voltar para dormir no emprego, eu tinha café da manhã às 6 horas da manhã. Então, é do notório saber, e a gente dá as mãos e vamos caminhando. E esquece que nós temos a cor preta, nós somos a cor do mundo. A nossa cor é a cor do mundo, é a cor do trabalho, é a cor da resistência, entendeu? Porque o preto é resistente, entendeu? O preto é resistente. Então, eu se tivesse uma cor, não estou falando, desculpa, né, Bigu é o branco, né? Eu sou descendente de negros, de índio. Mas sou uma mistura, sou um caldeirão. Assim, a gente não está desfazendo da cor branca, né? Mas a gente está mostrando quem somos nós. Né? Será que o branco ia aguentar, puxar tantas coisas que aconteceu, né? Você olha assim para trás, assim, eu quando chego em Cuba, eu vejo certos lugares assim que eu falo, gente, não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Entendeu? Não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Em cada lugar que você chega, eu tive o prazer de ir em Bolívia, né? Eu participei da primeira cultura viva em Bolívia, através do Ponto de Cultura, que nós somos Ponto de Cultura, e eu fiquei horrorizada com o que eu vi lá, gente. Entendeu? Eu acho que o Brasil, ele ainda é muito rico. Se não fosse essas, né? Eu acho que ele estaria muito melhor. Mas você viajando para fora, você vê que lá fora é muito triste de se ver. É muito triste, entendeu? Enfim, a gente não quer ver ninguém na rua. Quando você passa, e a gente no Brasil tem muito isso, né? Todo lugar que você passa, de ônibus, de trem, de todo lugar que você passa, você vê pessoas na rua. Acho que isso, quando acabar isso, cada um tiver um cantinho, né, para morar, essas pessoas que hoje, né, estão aí dependentes da droga, né, tem que arrumar um espaço que eles ficam, mas que eles tenham trabalho, que tem que ocupar a mente deles. Eles têm que ser tratados, né, na saúde, mas eles têm que ter um psicólogo que acompanha, tem que ter pessoas que vão lá, como eu, como você, falar assuntos diferentes, né? Porque quanto mais você fala naquela cobrança, é pior. Meu nome é Malane Ângela, tenho 32 anos, sou estudante de Direito. Estamos aqui fazendo um trabalho sobre o racismo, né, do nosso curso de Direitos Humanos. Do Afoxé Raízes Africanas. Isso, nossa cultura negra, como surgiu a cultura negra, né? E o nosso assunto, a gente falou tanta coisa agora que assim sobre essa questão, mas a nossa questão realmente veio procurar você justamente foi... A gente acaba saindo, né, Isso. E era mais como você se vê através da sua cultura, que você vem, né? Enfrenta muito racismo. Se você, além dos preconceitos de intolerância religiosa, o racismo se tinha muito, né, a ver. Olha, eu costumo falar que a gente não deve ficar muito olhando por esse lado que você vai encontrar. Então eu procuro não olhar muito, entendeu? Acho que talvez é por isso, né? Eu moro aqui há 35, 36 anos, né?
e todo mundo aqui já me conhece. Então, se você procurar olhar, você vai encontrar. Se você procurar sorriso, você vai Não, encontrar. mas já foi impedida de você fazer alguma coisa pelo fato de simplesmente que tem um monte de mulheres negras, mulheres do afoxé, do todo mundo assim, de turbante, negra já. Não vamos aceitar essa porra aqui. Não, graças a Deus, é aquilo que eu falo. Eu acho que eles já sabem quem é que vem na frente. Eu acho que vai muito disso também. Entendeu? Então eles já sabem que se eles for fazer isso, eles vão um problema muito sério. Então, porque eles já têm noção sobre os direitos hoje em dia, que hoje em dia você não, pode e ser também já sabe, porque eu não vou ficar calada. Entendeu? Eu não vou ficar calada. Então, sempre eu cheguei com o meu grupo, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sempre cheguei com o meu grupo, eu nunca tive esse problema. E se alguém olhou, eu também não vi. Entendeu? Eu chego assim em função do meu trabalho para dar um de melhor, né? Então, se tem alguém ali que quer fazer alguma graça, quer atrapalhar meu trabalho, ela acaba não conseguindo, porque pela força que eu chego, entendeu? E eu converso muito com o meu povo. E meu povo, a maioria que sai comigo também, é mulher de candomblé. Então eu falo para ela, não tem que discutir, não tem que dar resposta. A resposta quem dá sou eu. Porque senão se ficar cada um falar de uma forma, falar de forma diferente, então não vai ter. Então eu falo isso para elas. Então eu saio, a gente vai para a praça, a gente vai para a rua, a gente vai para Copacabana, entendeu? A gente vai todo mundo arrumado dentro do metrô, entendeu? Só que assim, os instrumentos tudo guardado. E você tem que respeitar o direito do outro. Às vezes muita coisa acontece que as pessoas nem se respeitam a si mesmo. Então eu falo para eles assim, instrumento é para tocar na hora do show. Tanto que meu instrumento agora eu estou botando capa em tudo. Deixa ele ali. Porque você entra, não sabe que no metrô não pode fazer. Então para que você vai fazer batuque dentro do metrô? Não, vamos deixar ali. Na hora X a gente faz. Talvez para a gente é respeitado porque a gente respeita o outro. Entendeu? Talvez também seja por isso. Eu me preocupo muito em respeitar o outro porque eu não quero que passe por cima de mim. Entendeu? Então, mas a gente sabe que tem pessoas que passam por esse problema, né? Eu não posso dizer que o afoxé raiz africana, graças a Deus, nunca passou. De repente, algum componente do afoxé já tenha passado, mas não se comunicaram. Mas comigo, junto comigo, graças a Deus. 21 anos de luta na rua com o afoxé. O afoxé é de 2002, né? Dezembro de 2002. E eu nunca tive um constrangimento, graças a Deus. E espero não ter nunca, porque eu acabo com a festa. Que a senhora deu pra gente, aluna, por compartilhar a sua história, compartilhar o seu conhecimento. A senhora não precisa ter livro. A sua vivência, a sua história já é um grande livro. Foi emocionante, gratificante demais poder ouvi-la, poder passar um filme na minha mente. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado pela força que a senhora tem, pelo orixá que a senhora carrega, por essa força que a senhora faz. Infelizmente, a gente tem essa falha no nosso governo, principalmente no município de Belfort, de não levar essa assistência. A senhora me deu até uma luz. Futuramente a gente ainda está perdido, nós alunos a gente ainda está perdido, mas eu já estou com uma ideia aqui na cabeça. Eu vou ver se meu grupo ele agarra junto comigo para a gente começar a bater na porta aqui da prefeitura, porque a gente tem uma ministra de cultura, como a senhora falou. Sem a cultura não tem turismo, e isso precisa ser valorizado, isso precisa ser mudado. Não é porque eu defendo a bandeira dessa energia da natureza, que eu coloco muito essa religião, não é religião, essa energia africana eu coloco na natureza, porque, como a senhora falou, a gente mexer com a terra, a gente mexer, o que traz vida nos transforma. E hoje eu tenho esse entendimento, rapidamente, respeitando o outro, rapidamente mesmo. Eu comecei a mudar há 1 ano atrás, 2 anos atrás, quando eu fui fazer uma visita a um local também que tem essa energia da raiz africana, onde que eu pude falar assim, se desliga do mundo, se desliga do que é material, se desliga o que te prende, se desliga daquilo que te faz você querer ser superior. E foi no dia que a gente fala das almas, né?
que eu fui pra esse lugar assim do nada, né? Por isso que eu falo que a energia tá muito presente. E eu me desliguei de celular, me desliguei de brinco, me desliguei tudo, botei uma roupa leve, desliguei até de sutiã. É uma coisa que a gente fala, mas o sutiã... Gente, o sutiã como prende a mulher, prende a mulher, a gente não fica confortável. Sabe, é uma coisa que vocês não vão entender, mas sabe, quando eu falei assim, sem sutiã, mas quando eu fiquei sem, eu falei, caraca, eu tô livre, eu não tenho nada a ver com isso. A questão de toda mulher é andar na praia assim mesmo. E sem ser julgada, sem ser criticada, simplesmente você sentir o vento bater. Infelizmente, nem amamentar livremente mais, as mulheres não têm mais esse direito, né? Mas enfim. E eu pude me desligar, eu pude sentar numa esteira no chão, eu pude comer com a mão, eu pude comer feijoada com a mão, eu pude... Capitão. Capitão, né, capitão? Gente, eu fiquei assim, por Deus, assim, as pessoas tinham que estar lá pra ver como eu fiquei assim, ó, comer com a mão. Mãe, quando eu sentei no chão, eu comi com a mão, mas eu só vi as lágrimas, porque assim, foi uma energia tão imensa, que eu tenho uma grande falha, eu tô falando, mas o filme vai passando aqui na minha cabeça, porque eu pude imaginar, eu falei, caraca, o que meus irmãos são as pessoas que eu não sei de onde que eu vim, de qual lugar da África, de onde que eu vim. Aí eu falei assim, caraca, como é que eles comiam, né? Aqui eu tô aqui, querendo ou não, tem parede, tá pintadinha, tá arrumadinho. Agora imagine num lugar que não tinha qualidade de vida. E aquilo ali, eu fiquei sentada ali comendo, né? Com a mão, sem nada, com a roupinha. Aí eu comecei a chorar, todo mundo, por que tu tá chorando? Eu falei, gente, parece que eu voltei lá atrás. Eu tô vendo o que minha bisa, minha tataravó passou, sabe? E hoje eu tenho talé, hoje eu tenho frescurinha, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. E assim, me dói. Eu sou grata por a senhora me poder passar isso, o seu conhecimento. Já me fez eu mudar um pouco o meu pensamento também, o caminho que eu posso levar para que eu possa fazer a diferença, porque foi uma pessoa negra que fez eu mudar. E eu preciso também fazer isso, reproduzir para outras mulheres. Para outras mulheres negras querer. Não só mulheres, mas para outros negros, né? Para outros pretos, né? É muito gratificante porque eu vou levar isso para uma sala de aula para os alunos, uma coisa que é da minha cidade, uma coisa da onde que nós aqui moramos. Que a senhora faz isso sem ganhar nada, sem ganhar uma renda, mas a senhora está aí fazendo, a senhora está aí lutando, a senhora está aí falando. É um compromisso que eu tenho com o orixá. Isso, porque se não fosse eles, eu acho que a senhora já tinha desistido, porque eu acredito que é uma barreira constante, não é fácil. E ele é uma coisa que falou para a senhora lá atrás, a senhora vai levar isso, esse conhecimento, a gente não entende. Parabéns realmente para tudo que a senhora faz. Eu não sei se eu teria muito essa força, ainda é aquilo que essa força é rebelde. Mas a força vem dos próprios orixás. Tem dia que eu falo, por exemplo, no domingo, por exemplo, né? Eu esqueci que era dia das mães, por eu não ter mãe, né? Eu esqueci. E marquei com uma amiga minha que é parceira também, que troca muita figurinha. Ela estava fazendo um evento aqui na Via Leste. E marquei de levar algum dos pessoal para a gente fazer uma roda. Só que eu estava com crise de bronquite. E eu ia cantar sozinha, eu tinha que cantar e me esconder, né? Porque como era dia das mães, eu só consegui 5 pessoas para levar. Falei, mas eu vou assim mesmo, a minha palavra não vai ficar em vão. Quando eu chamei o UB, né, que eu entrei no UB, eu tive um ataque de bronquite dentro do UB, que eu pensei que eu ia ficar sem voz, porque o UB estava tão limpinho, não sei o que lá, mas algum produto que eles passaram que me afetou muito. Eu saí do carro assim, apavorada. Aí daqui a 15 minutos eu ia me apresentar, eu chamei a menina, falei, me dá mais um tempinho para mim recompor, senão eu não quero. Você não quer parar mais. Entendeu? Isso chama força ancestral. Entendeu? A nossa religião de matriz africana, ela é um ensinamento muito profundo, né? Eu já cheguei no meu candomblé já com a minha educação. Minha mãe nem sabia, mas me criou para isso, sem eu saber, né? Porque o candomblé, ele é igual o quartel, né? Ele tem aquele ensinamento, né? Tem primeira divisão, segunda divisão, enfim. Então, quando você chega, é pé no
chão, já começa a nossa religião, ela te faz ser humilde. Eu posso ter 100 anos de iniciação, mas para o orixá eu tenho que colocar o pé no chão. Então isso já começa um ensinamento. Ah, hoje eu estou aí a orixá, eu posso sentar numa cadeira. Mas se chegar uma senhora ali muito mais velha do que eu tenho que me levantar, porque é o meu mais velho que está chegando. Ela foi iniciada primeiro do que eu. Entendeu? Então, é um ensinamento muito, muito grande. A gente aprende. Quando a gente pega rebelde, que é aqueles bem rebeldes, olha, depois eles mesmo dão o depoimento deles. Eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Porque a primeira coisa, meu pai de santo, a primeira coisa que ele mandava fazer, vai lavar meu banheiro, e ficava olhando assim para a cara da pessoa, para ver a reação da cara da pessoa. O tanque está cheio de louça, vai lá arear. Ali ele começava a fazer o estudo daquela pessoa, entendeu? Porque tem uns que me arracaram, tem uns que dá uns shows, tem uns que responde, tem um, entendeu? É a humildade. E o candomblé só se aprende em